Muito bom, terceiro, né? Terceiro, opa. Vamos continuar falando no nosso setor A da estrutura das proteínas. Como são as proteínas? Professor, já vi que a proteína é uma substância orgânica, é um dos componentes orgânicos muito importantes no corpo dos seres vivos. Sim, principalmente de animais. Animais são essencialmente proteicos. Nos vegetais tem até mais carboidrato do que proteína. Até porque o vegetal produz, né, o carboidrato através da fotossíntese. Tem proteína também, claro, mas o animal tem mais. Proteína é feita na organela ribossomos. Quem comanda a produção é o DNA. Através do RNA, tal, ele faz a síntese da proteína, você já aprendeu sobre isso. Professor, como que eu monto proteína lá no ribossomo? Ligando aminoácidos. Os aminoácidos se ligam por ligação química peptídica. Peptídica é o nome da ligação que une aminoácidos formando proteína. E a proteína segue três caminhos. Ela tem três funções. Ou ela vai ser material estrutural, ou ela vai ser anticorpos, ou ela vai ser enzima. E se for enzima, ela regula as atividades químicas do nosso corpo. Portanto, as enzimas regulam o metabolismo. Muito bom. A proteína, ela se fabrica, se faz de forma primária, secundária e terciária. Alguns cientistas até usam quaternária. E é fundamental que você associe forma da proteína com a sua função. Por quê? Porque a forma da proteína determina a sua função. Ou, se você preferir, a função da proteína é determinada pela sua forma. Portanto, a forma da proteína é fundamental. Porque dependendo da forma, ela vai ter uma função. Sua função depende da forma, a forma determina a função. Então eu preciso saber a forma das proteínas, com certeza, né? Professor, vamos lá. O importante então é a forma, porque é a forma que decide qual será a função que a proteína vai fazer. Vamos lá. Proteína primária. Proteína primária é uma proteína, né, com forma linear. Proteína primária tem forma linear. Muito bom. Proteína secundária. Proteína secundária tem forma helicoidal, forma de dupla hélice. Lembra a forma da molécula de DNA? Isso, helicoidal. Perfeito. Primária linear, secundária helicoidal, dupla hélice. Senhor, tem mais? Tem. Terceira forma, chamada globosa. Imagine a molécula helicoidal enrolada nela mesmo, formando como se fosse um globo, uma estrutura muito complexa, chamada forma globosa. Então nós temos proteína primária, ela é linear. Proteína secundária, ela é helicoidal. Proteína terciária, ela tem forma globosa. Você falou que alguns cientistas falam em proteína quaternária, sim, que também tem forma globosa. O que pode diferenciar é o número de aminoácidos. A quaternária tem uma grande quantidade de aminoácidos. Então, talvez a diferenciação esteja por aí. Basicamente, nós dizemos que existem proteínas primária, secundária, terciária e quaternária. Primária é uma linha, ela como se fosse uma linha. Secundária, ela está na forma helicoidal. Terciária, ela está na forma globosa. E a proteína quaternária também na forma globosa. Importante você saber que a forma da proteína é vital, porque pela forma eu sei a sua função. Sua função é determinada pela forma. Tanto é verdade que existe um fenômeno chamado desnaturação da proteína. É quando a proteína perde a sua forma. Normalmente é o calor que faz isso. O excesso de calor desnatura a proteína. Professor, o que é a desnaturação? É a proteína perder a sua forma. Opa! Mas se ela perde a forma, ela perde a sua função. Então, quando uma proteína se desnatura, ela perde a sua forma original. E ao perder a sua forma, consequentemente, já que é a forma que determina a função, ela perde a sua função.
Perfeito? Muito bom. Professor, então a proteína é importantíssima, hein? É material estrutural, isso. Forma os anticorpos, sistema imunológico, célula linfócito, desculpem, e ainda forma as enzimas. E é muito importante eu relacionar, professor, a proteína e sua forma, fundamental. Proteína e sua forma. Nós chamamos isso aí de sistema chave e fechadura, porque cada proteína é específica para aquilo que ela foi determinada. Bom? Muito bom. Professor, a proteína estrutural, como por exemplo a miosina, a actina, que são as proteínas do músculo, a queratina, a tubulina, enfim, tem diversas proteínas que constroem as nossas células. Depois tem as proteínas que se transformam nos anticorpos, sistema imunológico de defesa. E ainda tem as que se transformam em enzimas, que vão controlar, que vão fazer, que vão regular as reações químicas do nosso corpo. Perfeito? Muito bom. Do que depende a ação de uma proteína, consequentemente de uma enzima? Esse é um próximo vídeo muito importante, associe junto com esse todo de proteína, para ver como funciona essa parte de enzimas e do que elas dependem.